Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 5, o nosso tema é o reinado de Acasias, irmãos. Esse rei foi um rei muito difícil, muito complicado, como muitos reis que nós vemos, principalmente, meus irmãos, no Reino do Norte. O Reino do Sul teve um rei bom, um rei mau e ali, mas o Reino do Norte foi um reino muito difícil. O nosso texto que está em Salmos capítulo 7, no versículo 9, diz assim: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se os justos. Pois tu, ó justo, Deus provas o coração, Deus prova o coração e a mente. Deus nos prova o coração e a nossa mente para quê? Para saber exatamente aonde é que está o nosso coração, claro, e a nossa mente. É a nossa verdade prática. A coragem de Elias é exemplo de incentivo para que os que são chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Irmãos, o que acontece hoje, abrindo até um parênteses nessa lição, é que infelizmente, a coragem de Elias, nós estamos vivendo um tempo onde tem pessoas covardes, homens covardes, que só prega aquilo que o seu pastor quer ouvir, para agradar ele, ou só prega aquilo que o pastor onde ele foi convidado para pregar quer ouvir. Ele só quer ter a vida ao qual as pessoas dizem para ele ter, para poder agradar aos outros. Estamos vivendo dias terríveis. Estamos vivendo dias onde as pessoas não se preocupam umas com as outras no sentido espiritual. Não querem saber, não querem ouvir, não está nem aí. Isso está se tornando uma coisa muito complicada nos dias de hoje. E nós vemos um profeta que tinha coragem. Nós temos que levantar, meus irmãos, a nossa cabeça e olhar para Deus. E dobrar o nosso olhar para Deus no sentido de olhar para Deus e quando a gente colocar diante de Deus, nos dobrarmos diante de Deus. Depois de olhar para Deus, nos dobrarmos com obediência e com o coração quebrantado para que Deus possa ouvir a nossa oração. Paramos de ser covardes. Vamos ser homens corajosos, mas claro, com respeito e com educação, mas homens corajosos. Amém? 2 Reis capítulo 1, versículo do 1 ao 8 e do 13 ao 17, a nossa leitura bíblica em classe. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou mensageiros, disse-lhes: Ide a perguntar a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Irmãos, que é isso? Tinha um profeta lá. Para que ele foi querer procurar outra entidade? Para quê? O profeta estava ali, estava à disposição para que ele pudesse consultar. Só que eles falavam: você vai morrer. Ele sofreu uma queda, está sujeito a sofrer a queda. Eles falaram: agora você vai morrer. Não tem Deus aqui em Israel não, para você ficar aí lá pro Deus de Ecrom, lá para Ecrom, para poder se consultar com Baal-zebub. Então você vai morrer. E foi assim que aconteceu com aquele homem. Aqui no versículo 14, eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Nós vemos aqui que ele começou a mandar pessoas, os soldados, para poder ir até lá. E passava por Elias e morria. Mas aqui, nós vemos que em determinado momento, aqueles homens pediram: olha, nós pedimos a você que não mata a gente não. A gente está aqui só para poder fazer aquilo que o rei mandou. Ninguém nem quer estar aqui. E aqueles homens não morreram. Irmãos, é difícil hoje, mas nós temos que ser corajosos, assim como foi Elias. Amém? A nossa introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus, ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciado o decreto
anunciando o decreto de sua morte. Falar que um rei vai morrer não é para qualquer um não, irmãos. Porque muitos estavam dizendo para aquele rei que ele iria sobreviver. Mas Elias, usado por Deus, falou que ele morreria. O reinado marcado pela idolatria, o Deus de Acasias. O Deus de Acasias, né? Claro, na palavra no diminutivo, no D minúsculo. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Ou seja, ele estava adorando os mesmos deuses que sua mãe adorava e o que o seu pai tinha adorado. Acasias continuava no mesmo ritmo da idolatria que os seus antepassados tiveram. Porque, meus irmãos, houve guerra civil no reino do norte, não era mais a descendência de Jeroboão que estava reinando, já era uma outra linhagem familiar que estava reinando. E nós vemos que o Deus de Acasias era o Deus pagão, mas Deus estava dando a oportunidade para Acasias, para que ele pudesse ser diferente do seu pai e também diferente da sua mãe. Acasias segue os passos de seus pais. Acasias continuou na mesma idolatria, como nós já falamos, e seguiu os passos de seus pais, adorando aqueles deuses pagãos. Irmãos, Jezabel é tida como uma das piores, a pior mulher da Bíblia, né? A gente vê, nossa, meus irmãos, tudo que indica que Jezabel era a pior mulher da Bíblia. E esses homens, tanto Acabe quanto Acasias, foram, não vou dizer enganados, mas que teve assessoria da Jezabel e ela fazia o que queria, ela mandava e desmandava e fazia o que queria. Então nós vemos, meus irmãos, que ele não queria mudar, ele queria continuar no mesmo passo dos seus pais, nos mesmos passos dos seus pais. Tanto daquele que já tinha morrido, Acabe, quanto da sua mãe. Ele viu que aquilo que Acabe fez não deu certo e estava persistindo no erro. E Jezabel, claro, ajudando a ele errar cada vez mais. E aqui no tópico 2, Elias desafia a adoração a Baal, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Olha, chegar aos emissários, um profeta sozinho, quem é você para falar qualquer coisa? Né? Quem é você para dizer isso, para dizer aquilo? Mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus faz a diferença, ou toda a diferença. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas, nas 2 primeiras vezes, desceu o fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na 3ª vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que o acompanhassem até o palácio em segurança. O homem foi educado, não chegou batendo na porta, batendo na porta, derrubando a porta para falar com o profeta. Ele viu que tinha acontecido aquilo com os dois. Interessante. O Acasias mandou, morreu. Mandou 50, morreu, mandou mais 50, morreu e não se arrependeu ainda. Será que ele não viu que tinha Deus em Israel que ele pudesse consultar? E quando ele manda o terceiro viu que os dois morreram, para você ver. O servo foi mais prudente do que o seu senhor. Porque o servo de Acasias foi mais prudente do que o senhor dele. Porque o servo de Acasias viu aquilo que tinha acontecido com aqueles homens e não cometeu o mesmo erro do que aqueles homens cometeram, mas sim chegou pedindo perdão, já se desculpando, já falando, olha, como que eu não tenho nada a ver com isso, me ajuda aí, porque o problema é o rei, o problema não sou eu, o problema é o rei, ele que mandou nós virmos aqui, e olha, você por favor, né, o senhor profeta, usando a linguagem, senhor profeta, você por favor, você pode ir conosco? E o profeta, né, Deus colocou para o profeta para ele acompanhar aqueles homens.
Um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesses elementos. E enquanto por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Ele é chamado do profeta do fogo, irmãos. Não é este foguinho aí que alguns fazem aí, esse fogo estranho aí, que alguns estão apresentando para o povo, que está fazendo o povo girar, rodar. Não é esse fogo estranho, não. É o fogo do Espírito. É o fogo da autoridade. É o fogo que consome. É o fogo da justiça e do juízo. Esse é o fogo verdadeiro. Este, sim, era o profeta do fogo, né? Se a gente pode rotular assim. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem corajoso, falava a verdade, doa quem doesse, ele falava a verdade na autoridade e na unção do Espírito Santo. Elias foi um homem cheio do Espírito Santo e não tinha medo. Elias não tinha medo. Elias não tinha medo. Parte 3. A doença de Acasias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Elias falou para o rei pessoalmente aquilo que Deus mandou ele falar. Você vai morrer, você é um idólatra, você vai morrer. E muitos hoje, nós estamos fazendo diferente. Quando digo nós, como todos nós estamos sujeitos, meus irmãos. Aqueles que são fiéis estão sujeitos também, que Deus nos guarde, né, de não fazer isso. Mas tem muitos que são contratados para fazê-lo, que é falar apenas aquilo que o homem quer ouvir. Se nós estivermos preocupados realmente com o povo de Deus, com a obra de Deus, nós vamos fazer a obra de Deus como Deus quer que seja feita, não como nós queremos que ela seja feita. Então saiba que Deus quer usar a nossa vida, assim como usou o profeta Elias no palácio, assim como usou ele para falar com o rei acerca da sua idolatria. Aquele rei, ele estava desesperado, porque ele sabia que aquela doença era para a morte, era para o que é isso aqui? Ele estava preocupado, só que ele não queria se arrepender. Muitos têm morrido e não têm desejo, não querem se arrepender. Mas o que nós temos que fazer é proclamar, é pregar, é falar acerca da palavra de Deus. E quem quiser se arrepender, é o direito que tem. Faça o que quiser. Se quiser se arrepender, se arrepende. Se não quiser, não se arrepende. Porque as pessoas têm o direito de fazer aquilo que elas quiserem. E aqui na parte 2, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros. A mensagem de Elias era uma só. Aquilo que Deus colocou, ele ia falar. Ele não ia ficar mudando a mensagem para poder agradar esse ou aquele. Elias não mudou a mensagem. A mensagem que ele disse para os emissários a primeira vez, ele estava dizendo agora cara a cara com o profeta, com o rei. Cara a cara com o rei, ele não muda a mensagem. A mensagem é a mesma daquela que Deus tinha mandado ele falar, e Deus mandou ele repetir a mesma mensagem. Ele não titubeou, dizer, e agora, hein? Se eu falar, pode dar problema aí. Não, ele falou aquilo que Deus mandou ele falar. E aqui na parte 3, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Precisamos ser, nesses últimos dias, servos e servas de Deus corajosos, que vamos falar, ou falamos aquilo que Deus mandar falar, sem ter medo do povo, sem ter medo do rei, ou seja, do pastor, do missionário, de quem for que estiver nos convidando ou estiver conosco neste momento. Não podemos ter medo, temos que falar a palavra de Deus assim como ela é. E isso é que está faltando em nossa geração. Amém? E a conclusão, o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões
de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. É isso que Elias foi, um servo autêntico do Senhor, que honrou ao Senhor, meio tendo vamos dizer assim, correndo o risco de perder a própria vida. Que nós não viemos recuar, nós temos que avançar. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.